Olá, seja bem-vindo a mais uma terça-feira por aqui para falar sobre cabelos. E hoje nosso assunto é a sequência sobre cutículas. E semana passada nós falamos sobre cabelos saudáveis e hoje nós vamos falar sobre cabelos com danos. Aula passada ou live passada, eu falei alguma coisa ou muitas coisas a respeito do cabelo, a respeito das partes do cabelo, a respeito da saúde capilar. E hoje vou aprofundar um pouquinho, como eu sei que nós aprendemos por repetição, então vou repetir algumas coisas ditas semana passada para poder entrar no assunto de hoje. Para quem não me conhece, sou Maria Inês Ferreira, cabeleireira, instrutora e mentora capilar, também terapeuta capilar, e todas as terças-feiras eu estou por aqui falando para você que quer ser um profissional da área da beleza, falando para você que se identifica comigo, que gosta tanto de cabelos saudáveis quanto cabelos bonitos. Cabelos bonitos, saúde e beleza ao mesmo tempo. Então, todas as terças-feiras eu estou por aqui. Hoje um pouquinho atrasada, mas estamos aqui para cumprir o dever. E é muito importante para mim que você curta, que você compartilhe, porque assim o Facebook, o Instagram vai entender que este conteúdo ele é relevante para muitas pessoas que buscam informação, que precisa. Que se inscreva no meu canal também lá no YouTube, coloque lá o sininho de notificações para quando houver um conteúdo novo, então você ser notificado de que existe algo novo lá. Se você tem dúvidas a respeito de cabelo, sobre tricologia, sobre escovas capilares, no meu Instagram eu tenho muitos conteúdos falando a respeito desses assuntos. Todas as terças-feiras, neste horário, eu estou aqui para compartilhar conhecimento, para compartilhar informação. E é muito importante para mim que você curta, que você compartilhe, assim vai me motivar a estar ainda mais todas as terças-feiras aqui neste mesmo horário. E na semana passada, na terça-feira passada, damos início então para falar sobre cutículas. E eu expliquei um pouquinho que para falar sobre cutícula, que é uma parte muito importante do cabelo, então eu expliquei algumas coisas que são necessárias entender para poder falar sobre a cutícula capilar. Na verdade, as cutículas elas são a proteção da fibra capilar. Eu digo que as cutículas dos fios do cabelo, as cutículas capilares, elas são muito parecidas com a pele. A pele contém 3 camadas e ela serve para proteger o organismo. O cabelo, ele é um anexo da pele e ele é bem parecido com a pele. As cutículas, elas também têm 3 camadas cuticulares e elas servem para proteger o coração do cabelo, que nada mais é do que o córtex. Semana passada falei um pouco a respeito de todas essas funções do cabelo, vamos dizer assim, das partes do cabelo, que muitas pessoas acham que cabelo é só o que tem fora do couro cabeludo, e o cabelo ele já começa lá na segunda camada da pele, lá no bulbo capilar. Expliquei um pouquinho a parte viva do cabelo, que é a raiz, o bulbo capilar. Muitas pessoas também acham que a raiz do cabelo é esta parte que está aqui colada no couro cabeludo, e não. A raiz é o bulbo capilar, ela está implantada lá na segunda camada da pele. Então é impossível falar de cabelo se não falar de pele. É impossível estudar cabelo se não estudar a pele. E falei também tanto da parte interna quanto da parte externa, né? A parte da fibra capilar, ela possui a parte externa da fibra capilar, ela possui 3 partes, que é a medula, córtex e as cutículas. E as cutículas possuem 3 camadas e serve para proteger, então, a fibra capilar. E falamos um pouquinho sobre o estado de saúde
do cabelo, que para poder falar sobre cutículas, uma vez que elas são a proteção da fibra capilar, nós precisamos entender o que é o estado de saúde de uma fibra capilar. E o estado de saúde, ele é bem simples. Até uma pessoa que não entende, que não estudou cabelo, ela consegue entender o que é um estado de saúde. Porque o estado saudável do cabelo, ele confere balanço, brilho, sedosidade, um visual muito aconchegante para se olhar, penteabilidade. Então, qualquer pessoa, mesmo leiga, mesmo que nunca estudou cabelo, ela consegue entender o que é um estado de saúde capilar. Porém, entender um estado danoso da fibra capilar já é mais complicado. Porque o estado danoso da fibra capilar, ele contém estágio. E hoje nós vamos mostrar alguns cabelos com danos aqui e estar falando um pouco sobre esses danos. Tudo isso para poder entender as cutículas capilares. Bom, são muitos os cabelos danosos, são muitos os motivos, o porquê eles estão em estado de dano. A ação dos radicais livres causa dano, ação mecânica de secador, penteabilidade, água com cloro, coloração, processamentos químicos, seja ele qual for, em meio ácido ou em meio alcalino. Então são os meios que eles causam danos à fibra capilar. E a fibra capilar, quanto mais ela tem processos feitos nessa fibra capilar, mais danos vai causando. E como é causado dano na fibra capilar? É quando nós conseguimos penetrar na cutícula, adentrar, né? Então, nós, através dessa entrada, desse rompimento da cutícula capilar, então nós conseguimos causar danos. E os danos, eles são causados na primeira camada da cutícula, na segunda camada, na terceira camada e chegando até ao córtex. Quando chega ao córtex, então o dano ele é gravíssimo. E é por isso então que os danos capilares, eles têm estágio. Um dano leve, um dano levíssimo, um dano médio, um dano de médio para grave, um dano grave, um dano gravíssimo e um dano super, ultra, mega grave, né? Então, ele tem estágio. E para poder entender esse estágio, então nós usamos a análise. Nós precisamos analisar. E para poder fazer uma análise em uma fibra capilar, então, é preciso entender sobre a fibra capilar. E é preciso entender justamente o estado de saúde da fibra capilar, o comportamento de cada fio de cabelo, de cada grupo de cabelo, para poder conseguir entender o que é o estado de dano. Um cabelo com dano, ele é opaco, mas quando ele está opaco, qual que é, vamos dizer, a gama de dano nessa fibra capilar? Quando o cabelo tem dano, ele fica em aspecto estático, mas qual é a gama de dano para ele estar estático? Então, e esses danos é por motivos de processamento. Então, quando nós colocamos um exemplo, uma coloração em uma fibra capilar, nós penetramos na cutícula e então adentramos até chegar ao córtex, onde acontece a transformação da cor, e essa coloração, ela causa um dano. Ela já causou um dano. E se de repente esse cabelo, ele era um cabelo natural e ele já tinha então danos por radicais livres, por vento, por calor de secador ou chapinha, né? Então, esse cabelo ele já não tem só um dano, que é o dano da coloração. Ele já tem 2 danos. E quanto mais vai agregando
processamento nessa fibra capilar, mais com dano vai ficando essa fibra capilar. E como eu disse anteriormente, para conseguir identificar o estágio de dano que a fibra capilar está, é preciso então fazer uma análise, diagnosticar, fazer ali, né, o diagnóstico dessa fibra capilar, para poder então definir o estágio que está aquele dano e o que pode ser feito nessa fibra capilar. Os cosméticos, eles vêm para nos ajudar a entregar a essa fibra capilar a penteabilidade, a sedosidade, para entregar algum brilho nessa fibra capilar, porque um cabelo, uma vez que ele sofreu um dano, ele é irreversível, esse dano. Então, uma vez que ele foi adentrado a cutícula e foi causado um dano nessa fibra capilar, então não existe mais como curar aquele dano. Existe como melhorar, mas não como curar. Eu tenho uma pessoa a qual eu faço cursos de tricologia com essa pessoa, uma mestre, e ela costuma dizer que cutícula não é como rabo de lagartixa que ele vai... porque a lagartixa, quando ela quer se defender de um predador, então ela corta o próprio rabo dela, larga o predador lá se divertindo com o rabo dela e depois esse rabo vai crescer novamente. Então ela costuma dizer assim que o cabelo, a cutícula, depois que sofreu o dano, ela não vai nunca mais se refazer. Então ela diz que cabelo ou cutículas capilares não é rabo de lagartixa. E eu peguei isso para mim, de tanto fazer laboratório, de tanto estudar, de tanto analisar o quanto isso é verdadeiro. O dano, ele pode ser leve, ele pode ser médio, ele pode ser o dano que for. Uma vez que causado um dano em uma fibra capilar, esse dano ele é irreversível. Por mais que os cosméticos hoje em dia eles estejam assim muito avançados, por mais que seja feita muita elaboração em uma máscara, em um shampoo, em um protetor, o efeito na fibra capilar vai ser apenas um efeito de maquiagem. Quando nós colocamos, por exemplo, um reconstrutor em um cabelo, que ele sofreu dano por descoloração, então aquele produto ele tem um apelo, ele promete a reconstrução desse fio. Porém, essa reconstrução, ela realmente não acontece. Ela vai ajudar, vai auxiliar. Naquele momento em que você coloca ali na fibra capilar, você tem aquele efeito, inclusive muitos produtos, efeito a olho mesmo, a olhômetro ali na hora. Mas uma vez que após você lavou, passou água nesse cabelo, é necessário então estar fazendo o tratamento novamente e constantemente, porque os produtos eles agem nos danos dos cabelos como maquiagem. Igualzinho essa maquiagem que nós passamos no nosso rosto de manhã para ficar bonita, bela, e à tarde nós passamos um tira-maquiagem ali, nós passamos uma água micelar, alguma coisa para remover. Então é o mesmo processo. Os produtos químicos, eles colaboram sim. Precisa usar? Precisa sim. Eles vieram para nos auxiliar a resolver aqueles probleminhas que nós mesmos causamos na fibra capilar. E é por isso que é muito difícil, ou é mais difícil entender o dano da fibra capilar do que entender a saúde da fibra capilar. Porque a saúde ela é única, ela já está ali, você está vendo. E o dano, conforme eles vão acontecendo, conforme eles vão aparecendo, mais dificuldade vai se tendo
para amenizar, para equilibrar esses danos. E hoje eu trouxe aqui alguns cabelos com danos para explicar um pouquinho. Então eu trouxe aqui um cabelo que ele é um cabelo natural, ele é um cabelo virgem, vamos dizer assim. Ele nunca foi processado quimicamente, mas eu fiz um laboratório nesse mesmo cabelo aqui, e aqui eu coloquei uma progressiva neste cabelo. Então, após feito progressiva, o cabelo era assim, natural, e após que foi feito a progressiva nesse cabelo, ele ficou assim, estirado. E aqui eu fiz uma descoloração para aumentar um pouco do dano dessa fibra capilar. Esse cabelo aqui, ele é um cabelo sinótrico e ele é um cabelo fino. A cor dele é natural e ele é bem fininho. Então aqui esse cabelo foi processado, o mesmo cabelo, ele foi processado primeiro com uma progressiva e depois então ele foi, após 2 dias, ele foi processado com pó descolorante. Aqui, quando a gente vê um cabelo assim, natural, com uma cor, um cabelo já é louro, esse cabelo aqui ele é para descolorir e ele ir direto ali para um fundo 10 até um fundo 11, mas devido à progressiva, então, ele já não conseguiu atingir o fundo de clareamento. Ele ficou assim com esse aspecto estirado, com esse aspecto duro, e esse cabelo, se molhar ele, então, eu trouxe aqui a água, eu vou molhar ele, e esse cabelo, ele se molhar, ele vai ficar um cabelo emborrachado. Aqui, ó, tô puxando ele, ó, pode ver que ele tá totalmente emborrachado. Não tô fazendo muita força, acho que dá para ver bem, ó. Então, qual que é o estágio de porosidade desse cabelo? O que precisaria esse cabelo? O que será que tem na cosmética que poderia auxiliar nesse cabelo? E se forçar um pouquinho, obviamente, ele vai se romper. O que aconteceu nesse cabelo? Esse cabelo, então, ele foi rompido, a epicutícula dele foi rompido totalmente as 3 camadas de cutícula dele, alcançado ao córtex, e então causou um dano lá direto no córtex. Já machucou, já feriu esse córtex, e esse cabelo então está totalmente emborrachado. Quando seco ele tem aspecto estático e quando molhado ele tem aspecto emborrachado. Então esse aqui é um dano gravíssimo já. Esse é um cabelo que supostamente a pessoa já não conseguiria cuidar em casa. Um cabelo que já não consegue, mesmo escovando, não confere balanço. Um cabelo que não confere brilho. E um cabelo que, para que ele se recupere, não tem recuperação. Tem sim uma melhora, né? Tem uma melhora, mas não uma recuperação. Não que, mas vou usar um produto caro, vou usar uma marca de produto, seja qual for o produto que aplicar nesse cabelo, uma vez que aconteceu esse dano tão grave assim, então esse cabelo ele precisa ir crescendo, ir cortando esse cabelo e ao mesmo tempo ir tratando para conferir melhora, para conferir uma melhora na penteabilidade, uma melhora na sedosidade, que já não tem como esse cabelo, uma vez que feriu todas as cutículas dele, ele não tem como segurar produtos, ou você vai segurar sedosidade como se as cutículas, se elas estão todas danificadas, né? Então, aqui nós temos um cabelo com danos gravíssimos. E nós trabalhamos no mercado hoje com cabelos que eles são processados tanto em meio alcalino quanto em meio ácido.
Nós trabalhamos nesses cabelos com descoloração, nós trabalhamos nesse cabelo fazendo escova toda semana. E é complicado falar sobre cabelos saudáveis e explicar esses danos e falar, né, que realmente não tem recuperação total, tem melhora, existe melhora, mas não recuperação. E aqui eu tenho um outro cabelo com um dano ainda maior do que aquele, né? O cabelo ele já ficou totalmente miojinho. E o que que tem nesse cabelo? Esse cabelo ele tem uma cor vermelha de coloração e ele tem um botox para redução de volume. Foi feito um botox a fim de dar uma amenizada e logo após foi feito um teste de mecha nesse cabelo e o teste de mecha ficou por volta de mais ou menos 1 hora, mais ou menos. Abriu nesse fundo de clareamento, um 6,4, um laranja, e o cabelo já conferiu então aquele estado de miojinho, né? Vê que ele, até mesmo seco, ele vai quase lá, quase vamos dizer na raiz. Aqui tem um monte de mechinha colocada uma na outra, e ele se encolhe todo. E esse cabelo aqui, ele já não possui mais cutícula, ele já não possui mais córtex, ele já não possui mais nada. Esse cabelo, ele está totalmente danificado, totalmente em estado gravíssimo, né? Então, dá para ver bem o estágio desse cabelo. E o que que tinha aqui? Apenas uma coloração. Esse cabelo, ele é um cabelo sinótrico também, de fio médio, com uma tinta marsala, mais ou menos. É uma tinta vermelho com um marrom. E foi tentado fazer uma mecha nesse cabelo e ele conferiu esse estado de porosidade ou esse estágio de dano. Então, quando nós vamos falar sobre danos de cabelo, explicar os danos capilares, é muito complicado e é por isso que se deve entender sobre a fibra capilar, porque muitas vezes vamos pegar um cabelo que aparentemente ele parece estar saudável, vamos fazer um processamento de química, um processamento de progressiva ou qualquer outro procedimento, pode ser relaxamento, e esse cabelo então ele vai revelar mais dano ainda. E cada vez que formos completando procedimentos, mais danos vamos causando, mais danos vamos causando. E os procedimentos que mais causam danos na fibra capilar são os procedimentos feitos em meio alcalino, que são as descolorações e também progressivas, relaxamentos, e são os procedimentos feitos em meio ácidos, que são também os relaxamentos e são também as progressivas também. Então, eles conferem muitos danos. E nós, além de fazer esses procedimentos, ainda vamos adquirindo, colocando mais processamentos, como escovas capilares, como chapinha, como babyliss. Então, nós vamos agregando cada vez mais danos à fibra capilar. E para ficar entendido como que os danos na fibra capilar, como que eles são causados de forma bem agressiva, então eles são causados geralmente pela falta de análise. Geralmente, quando vamos processar um cabelo quimicamente, muitas pessoas ignoram a análise na fibra capilar. Muitas pessoas, elas mal perguntam qual foi o shampoo que a pessoa usa em casa, porque muitas pessoas não levam em consideração. Não levam em consideração que shampoo, ele é uma química. Muitas pessoas em casa, elas usam shampoo anti-resíduo para lavar cabelo, porque muitas pessoas acreditam que o shampoo anti-resíduo ele vai tirar melhor a sujidade, e realmente ele foi feito para tirar
um pouco mais a sujidade, mas o shampoo anti-resíduo, quando você lava o cabelo com ele, você está tirando também os nutrientes da fibra capilar. E quando esse cabelo vai ser processado quimicamente, esse cabelo, como ele já perdeu muitos nutrientes, então o dano nessa fibra capilar vai ser mais rápido e muitos profissionais não levam em consideração pelo fato de ser simplesmente um shampoo. Então é um detalhe que ele é mínimo e ele é passado despercebido. Na correria dentro do salão, quando chega uma pessoa para fazer mecha, para fazer progressiva, então os profissionais eles vão automaticamente já fazendo, sem fazer a análise, sem ter um diagnóstico apropriado. Então é onde se erra o dano da fibra capilar, porque muitos profissionais não conseguem medir o dano que tem naquela fibra capilar, e hoje em dia no mercado todos os cabelos eles possuem algum tipo de dano, ainda que seja leve, ainda que seja um cabelo natural, mas esse cabelo ele pode ter um dano, que é um dano de radicais livres, um dano da água do chuveiro, um dano do shampoo que a pessoa usa em casa, um dano do vento, da poeira. Então, esses elementos como vento, poeira, eles processam o cabelo, eles oxidam o cabelo, só que em forma lenta, em forma gradual. Então, muitas vezes, muitos profissionais, eles não levam em consideração esses mínimos detalhes. E daí, então, eles não fazem uma análise correta, então acaba causando mais danos ainda nesta fibra capilar. Lembrando que para fazer procedimentos químicos como fundo de clareamento, como mechas, quando a gente vai fazer esses procedimentos químicos, o cabelo ele é preciso ser tratado antes. É outro fato que ele é ignorado também por muitos profissionais, até mesmo por uma questão financeira. Muitos clientes eles não querem pagar por esse procedimento, que seria um pré-tratamento, seria o procedimento, e depois, logicamente, tem que haver o pós-tratamento, né? Então, muitos profissionais, por uma questão de pegar o serviço, eles oferecem o procedimento e o tratamento. E temos ainda até muitos aí que faz apenas o procedimento. Mas assim, para que se evite esses danos, então é melhor advertir antes, é melhor analisar, é melhor fazer os pré-tratamentos antes e depois sim processar o cabelo. E o análise, ele é algo que ele é fundamental em uma fibra capilar. Para qualquer procedimento, para identificar o nível de porosidade que existe numa fibra capilar, o nível de dano numa fibra capilar, não tem como fugir da análise. E entender e saber fazer esse processo de danos na fibra capilar, entender qual é o processo que está ali, aliás, qual é o grau de dano. Então é preciso entender realmente a ação, reação da fibra capilar, entender cada tipo de fibra capilar, entender sobre o que é cutículas, o que é que elas fazem, como que elas agem e como que você rompe isso para chegar lá no córtex e causar um dano como este aqui. Então é necessário entender realmente sobre a fibra capilar. Quando eu falo a fibra capilar, eu falo de todos os tipos de cabelo, de todos os fios de cabelo. E é bastante interessante estudar essa parte das cutículas capilares, porque nós acabamos entendendo como que os cosméticos vão ajudar, então, não a recuperar, porque não existe, pós um dano não existe uma recuperação, existe uma melhora. E nós podemos entender como que esses cosméticos eles vão nos ajudar a melhorar esses danos, os quais são causados pelos processos químicos. E na terça-feira que vem eu vou estar aqui falando apenas
da epicutícula, da exocutícula e da endocutícula. E aí então vamos finalizar essa parte que eu prometi estar aqui. Semana passada falei sobre o cabelo saudável, hoje explicando o que é o dano capilar e que ele é irreversível. E na semana que vem vamos falar sobre as 3 camadas cuticulares, proteção da fibra capilar. Te espero aqui, terça-feira que vem, neste mesmo horário, aonde estarei colocando tudo em pratos limpos, explicadinho.